Oi, gente, eu sou a Ellen e eu tô cursando a disciplina de física sob a orientação do professor Eduardo Takahashi e eu vou falar um pouco sobre o início do nosso trabalho e quero explicar um pouco sobre a importância do MHS, né, porque a gente vai estar basicamente ele contextualizando com a força restauradora, a lei de Hooke e principalmente o sistema massa-mola. Primeiramente, cabe a gente perceber que as oscilações, as vibrações não estão só no campo da física, mas também no campo da química, né? Você consegue ver através da espectroscopia e principalmente nas oscilações mecânicas, que é o objetivo do nosso trabalho, que é exemplificar essas oscilações mecânicas através do sistema massa-mola, né? Que é um tipo de movimento harmônico simples. E esse sistema massa-mola consiste em você aplicar uma força externa numa mola e você pode comprimir, você pode esticar a mola. No caso do nosso trabalho, a gente esticou a mola, né? E ela teve uma deformação e teve um deslocamento. E para compreender melhor esse sistema massa-mola, é necessário entender um pouco da lei de Hooke. O que fala a lei de Hooke? O que ela fala? Ela fala que a força ela é igual a menos kx. O que isso significa? Significa que a força que você aplica ela é ela é proporcional ao deslocamento. E o menos kx, o K significa que é uma constante elástica da mola, que pode significar rigidez, né, com características da mola mesmo. E um sinal negativo quer dizer que ela está no sentido oposto do deslocamento, que a gente pode falar que é uma força restauradora, que a força restauradora ela tende a voltar à posição de equilíbrio, a posição inicial que ela estava. Então, a gente pode afirmar nesse trabalho que a força restauradora é exatamente a força elástica, porque se eu puxo uma mola, a força elástica, que é a força restauradora, ela vai oscilar, a mola vai oscilar justamente porque a força restauradora leva ela para o movimento inicial, por isso que faz o movimento. Além disso, é ideal a gente compreender que quando se tem uma mola em paralelo, as constantes vão somar, né, que vai ser comprovado posteriormente, e quando você tem em série, você vai dividir, né? Você vai dividir as constantes. A constante equivalente é uma fração. E a constante das molas em paralelo são somadas no final. E é isso. Eu vou passar a palavra para os meus outros colegas. Bom dia, meu nome é Caio Rafael, eu sou da 10ª turma de Química da UF. Eu faço Física Experimental 2 com o professor Eduardo Takahashi, professor e orientador. Nesse procedimento, nós vamos explicar a parte experimental, depois da minha colega Ellen ter explicado a introdução sobre a matéria. Eu vou explicar para vocês a parte experimental. Os materiais utilizados foram uma haste para prender as molas com peso, 2 molas, um cronômetro com precisão de 0,01 segundos, uma régua com precisão de 1 milímetro, um suporte para se apoiar os pesos à mola e um peso final para se colocar na mola para garantir o maior movimento no MHS. A precisão do peso é de 1 grama. Para auxiliar a gente na medição do período do deslocamento, foi fixado a mola e a régua no haste. Na extremidade da mola foi preso um suporte, que serve para segurar os pesos, de modo que a extremidade dessa coincidisse com o mesmo ponto de partida
para todas as mediações, certo? Na parte experimental, para garantir o movimento do MHS, primeiramente foi aplicado um impulso para baixo, para forçar a mola a se esticar e voltar. Depois, com um conjunto das duas molas juntamente com os pesos, que começavam a oscilar, então com um cronômetro a gente marcou o tempo de 10 oscilações para que o resultado final seja dividido por 10 e assim com o máximo de imprecisão possível. O máximo de precisão possível, mínimo de imprecisão possível. Os períodos foram medidos sem os pesos e com todos os pesos finais. E assim eu passo a minha vez para o meu colega Rodrigo para ele explicar todos os cálculos e o gráfico da função. Bom dia pessoal, meu nome é Rodrigo. Agora a gente vai estar mostrando os resultados e discussões do nosso experimento. Bom, primeiro a gente precisa calcular a constante elástica da mola. Para isso a gente mede a posição de equilíbrio dela, onde ela está sem estar contraída nem esticada. A gente mediu e obteve 0,430 metros. É importante colocar todas as medidas no sistema internacional. Depois a gente mediu a variação da massa, a variação da mola para uma massa conhecida. No caso a gente colocou 248 gramas, ou 0,248 quilos. E obtivemos uma variação de 0,273 metros. Com isso a gente descobre o valor do deslocamento total. O deslocamento então passa a ser 0,430 menos 0,273. E o deslocamento total dá 0,157 metros. Agora, para calcular a constante elástica da mola, é só usar a equação clássica da força é igual a massa vezes aceleração, substituindo a força resultante por Kx e os valores de massa conhecidos e aceleração da gravidade, a gente consegue encontrar um valor de K igual a 15,44 newtons por metro. Essa é a constante elástica para a mola 1. Para a mola 2 a gente vai usar o mesmo raciocínio da primeira. A gente vai medir a posição de equilíbrio, obtivemos 0,425 metros. Depois a gente mede a variação da mola para uma massa conhecida, no caso é a mesma massa, 0,248 quilos. E obtivemos 0,255 metros. Com isso a gente calcula o deslocamento, que é o inicial menos final. No caso a gente teve um deslocamento de 0,170 metros. Depois, para determinar a constante elástica da mola, a gente usa a mesma equação, força igual a massa vezes aceleração. Substituindo força por Kx, os valores de massa e aceleração conhecidos, a gente tem uma constante elástica de 14,27 newtons por metro. Agora a gente vai calcular para o sistema de duas molas. O raciocínio continua sendo o mesmo. A gente mede a posição de equilíbrio, no caso obtivemos 0,405 metros, depois a gente mede a variação da massa para uma massa conhecida e obtivemos 0,317. Com isso a gente calcula o deslocamento, que no caso deu 0,088 metros. Depois a gente determina a constante elástica com a equação clássica. Força igual a massa vezes aceleração. Mesma coisa. Substituindo os valores de deslocamento, de massa e aceleração, achamos um K igual a 27,56 Newton por metro. Depois de calcular as constantes elásticas das molas e do sistema, a gente filmou o movimento oscilatório do sistema mediante uma perturbação. Medimos o tempo junto com a oscilação para montarmos um gráfico de análise de como a posição varia em função do tempo nesse movimento. Usando o software Tracker, chegamos no seguinte resultado. Bom, como a gente pode ver no gráfico, a gente pode facilmente determinar a amplitude, já que é um gráfico da posição variando com o tempo. A gente encontrou a amplitude como 0,05 metros. Depois a gente pode calcular o período também, que é 2π raiz de m dividido por k. Encontramos um período de 0,6. Então a gente usa o período encontrado para determinar a velocidade angular, da seguinte maneira. A velocidade angular é igual a 2π dividido por t. Substituindo o t encontrado anteriormente, a gente tem uma velocidade angular de 10,47 radianos por segundo.
Por fim, tendo determinado todos esses parâmetros, podemos concluir qual é a função matemática que descreve o movimento oscilatório. Substituindo os parâmetros encontrados na equação da posição do movimento harmônico simples, encontramos x de t igual a cosseno ômega t. Portanto, x de t é igual a 0,05 vezes cosseno de 10,47 vezes t.